Olá Brasil, chegando aqui com vocês com a oração da noite, né, e a palavra. E o tema de hoje é a espera de um milagre. Eu acredito assim que todos nós estamos a esperar alguma coisa, né, que aconteça na nossa vida. E com certeza um milagre. Quando é que a gente tem a expectativa no milagre? É justamente quando a gente tenta resolver uma situação de várias formas e a gente não consegue resultados, né? Fica, como diz, o patinando no mesmo lugar, certo? Não sai do lugar, não tem resultado, bate, a porta não se abre, busca e não encontra solução, humanamente falando, né? Ou seja, geralmente a procura de um milagre é quando quando esgotam, né, os nossos recursos, né? Aí a gente resolve geralmente entender, poxa, essa história aqui, essa situação, esse problema só pode ser resolvido com a intervenção divina. É por isso que a gente vai falar hoje sobre, antes de orar, sobre em busca de um milagre. Aqui quem vos fala é o pastor Marcos Rosa e seja, claro, né, bem-vindo ao meu canal. Não esquecer, pessoal, de assinar o canal e também ativar as notificações. Deve estar passando aí em algum lugar, tá certo? Assine o canal. A gente tem uma dificuldade desse canal crescer, mas a gente vai chegar lá, tá certo? Então eu conto com você. Eu ficaria muito feliz se você assinasse o canal. Sim, pessoal, como eu estava falando no início, acredito que tenha acontecido com você já. Você bateu e não teve nenhum tipo de resultado. Já aconteceu comigo, eu acredito que, né, deve também estar acontecendo com você. Por exemplo, às vezes a pessoa fica desempregada, aí busca e bota currículo e vai e vem, e passa tempo e não acontece, né, da porta se abrir, aí é tempo do milagre de Deus. Às vezes acontece, né, de você ter um diagnóstico médico, o médico passa a receita, você continua com o mesmo problema, a dor continua lá, não foi resolvido. Aí você, claro, precisa de um milagre de Deus. E assim a gente pode aplicar em várias áreas da nossa vida, né? Situações que ficam sempre martelando, como diz o Matuto, martelando, sempre aquilo, não sai do lugar. Então, quando acontece isso, geralmente porque Deus ele quer fazer algo, né, na nossa vida, e muitas vezes a gente não entende, né? A gente fica batendo cabeça, e muitas vezes quando chega o nosso limite, não é? Aí a gente resolve justamente pedir a Deus um milagre, pedir a Deus que Ele nos ajude, pedir a Deus que Ele, né, intervenha naquela causa, naquela situação, para que aquilo seja resolvido, porque você já se esforçou, né? E chegou ao seu limite e agora você não pode mais fazer nada por aquilo, né? É justamente, né, naquele momento, nesse momento, quando você depende de Deus, né, e você também não carrega, né, pessoal, nenhum tipo de remorso, porque uma coisa é muito sério isso que eu estou falando, tem pessoas que ficam tão esgotadas, que elas chegam até a desistir da fé. Eu já vi muito isso já, entendeu? Porque não aconteceu como ele almejava, não aconteceu como ela almejava. Mas tem uma música, né, que ela é muito tocada por aí, que diz o seguinte: se Deus fizer, Deus é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E nós temos que estar dependentes dEle e sempre confiar nele, que Ele vai fazer algo na nossa vida e, claro, vai mudar a nossa história. E tudo, né, no final das contas, vai contribuir, como diz a palavra, para o nosso bem, porque só Ele sabe, só Ele conhece, claro, não é, o nosso futuro. A gente não tem essa capacidade de conhecer o nosso futuro. Vamos ler aqui uma palavra, pessoal, antes de orar, em Lucas capítulo 18, o versículo 42, que diz assim: e Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Aqui a gente vê, não é, uma situação do cego, né? Essa história do cego, ela é muito conhecida. Todo mundo conhece essa história do cego. É uma história que a gente pode dizer, literalmente, à espera de um milagre, né? Porque na época não tinha cura, não tinha quem resolvesse aquele problema. Era um cego de nascença,
não é? Bartimeu, filho de Timeu, ele era conhecido, não é? E ele estava ali já há muito tempo à beira do caminho pedindo esmolas. Foi quando Jesus vem com a multidão, né? E no meio daquela multidão ele perguntou: quem é que está passando? Responderam e disseram ao cego: Jesus de Nazaré está passando. Automaticamente, né? Ele começou a clamar e começou realmente a falar alto. E muitas pessoas pediam para que ele se calasse. Cala-te, cego, não é? E tudo mais. Mas o cego, ele continuou no propósito. Ele continuou, não é? Com aquela fé, com aquela confiança. Ele continuou, não é? Na insistência, persistência e perseverança. São coisas importantes para alcançar os objetivos da vida. E foi justamente isso que tocou o coração de Jesus. Quando ele clamou pela terceira vez, Jesus parou. Não é? Quando Jesus para, pessoal, é para que, com certeza, ele vai fazer alguma coisa, viu? Ele vai fazer, ele vai agir, ele vai intervir, ele vai, entende? Quando Jesus para, ele chamou os seus discípulos e disse assim: olha, vão pegar o cego. Sabe o que foi que aconteceu, pessoal? Chegaram lá mal-humorados, foi, ó, levanta-te que ele te chama. Foi, como quem diz assim, sabe? E levaram o cego para Jesus e Jesus perguntou a ele: o que queres que eu te faça? Ah, essa palavra, né? Essa palavra, a gente ouvir essa palavra de Jesus falar ao nosso coração. O que é que tu queres, meu filho? O que é que tu queres, minha filha, que eu te faça? Você quer que eu lhe cure? Você quer que eu liberte o seu esposo? Você quer que eu transforme os seus filhos? Você quer que eu faça um milagre nas suas finanças? Você quer que eu transforme a sua vida? Você quer que eu liberte você? É uma pergunta que ela pode ser, né? Que ela pode ser bem ampla na nossa vida. Essa pergunta: que queres que eu te faça? Cada pessoa tem uma situação, tem uma dor, tem uma ferida, tem um problema, tem um dilema, tem uma história, não é? E ele tem interesse, claro, né, de entrar nessa história e transformar e mudar completamente a sua vida, meu querido, minha querida. Talvez você esteja no fundo do poço, aonde ninguém vai, aonde ninguém lhe dá a mão, aonde ninguém lhe entende, aonde ninguém quer lhe ajudar, não é? E você se encontra ali só ou sozinha. Mas é nestes momentos, não é, da escuridão, como diz a história. Muitas vezes o ser humano está em meio a um labirinto, isso mesmo. E ele não sabe qual o caminho que ele deva seguir, qual a decisão que ele deve tomar. É nesses momentos que Jesus sempre aparece. Ele pergunta, claro que ele já sabe o que vai fazer, mas muitas vezes ele pergunta: o que queres que eu te faça, meu filho? Talvez a sua dor seja muito profunda, sua alma esteja marcada pelo desprezo, talvez pela humilhação, talvez pela traição, talvez pelo abandono. Talvez a sua alma está, como se diz, ela está encrostrada. Você está tão prisioneiro de si, que é como se você estivesse num casulo, você se fechou dentro de si. Mas a voz dele chegou a você nesse momento. Ele está perguntando: o que é que você quer que eu te faça? Você tem que responder, você tem que dizer o seu problema, você tem que dizer qual o dilema que você está passando, a história que você está vivendo. Justamente isso que ele fez com o cego. Ele sabia que o cego era cego, sabia que o cego queria ser curado. Mas ele perguntou, sabe, pessoal? Muitas vezes a gente fica tão fechado com os problemas que a gente nem abre o coração nem sequer para Deus. Não tem gente assim, não, tem muita gente assim. Vai carregando aquele fardo pesado. Sabe por que as pessoas cansam? As pessoas cansam porque elas justamente não têm essa atitude, não é, de clamar. E a segunda atitude, que é de abrir o seu coração, não é? E falar com Deus como se estivesse falando com uma pessoa. Falar onde está a sua dor, onde está o seu sofrimento, o porquê que você está aflita,
porquê que você está triste, o porquê que você está passando por uma solidão profunda na sua alma, o porquê que você se sente tão só, porquê, então tudo tem um porquê, não é? E você tem o Senhor Jesus para, claro, não é, ser o seu amigo fiel, com quem você pode conversar e, claro, não é, pode desabafar. Ele é o maior psicólogo, o maior psicanalista e psiquiatra que a Terra já teve. Ele conhece o profundo da alma humana. Ele pode perfeitamente resolver os seus problemas. Talvez você esteja hoje perdido dentro de você mesmo. As pessoas se perdem dentro deles. As pessoas perdem os referenciais de vida, perdem os referenciais de família, perdem os referenciais de pessoa. Mas Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer restituir a sua vida. Resumindo, não é? À espera de um milagre, você está aí à espera de um milagre, acredite que o Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode perfeitamente, claro, realizar o desejo do seu coração. Ele pode perfeitamente lhe curar dessa doença. Talvez você tenha recebido diagnósticos médicos, os médicos lhe desenganaram, né? Ou talvez você está para fazer uma cirurgia de risco, ou talvez você já até autorizou a família a assinar aquele termo. O médico não garante que você vai voltar, mas eu quero dizer para você, existem milagres. O Senhor Jesus pode fazer um grande milagre na sua vida. Se você crer, se você acreditar, se você confiar nele, se você entregar a sua vida nas mãos dele, com certeza você vai viver aquilo que você nunca viveu na sua vida. Talvez tudo o que está acontecendo na sua vida, meu querido, minha querida, seja justamente esse o motivo. Ele quer que você faça como o cego, entende? O cego clamou e o clamor do cego ele foi muito profundo. Ele disse aqui, veja aqui o que é que ele disse. Ele disse assim, ele disse, e clamou dizendo, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe, pessoal, muitas vezes a gente tem que parar, entende? Descer do cavalo, descer do nosso eu, do nosso ego, do nosso egoísmo, da nossa prepotência muitas vezes, situações que o dinheiro jamais resolverá. Nós temos que nos humilhar, não é? Diante dele e clamar, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, Jesus, me ajude, sabe, Senhor, resolve essa situação, muda minha história, tira esse fardo pesado, né? Você tem tanto dinheiro, está dentro de uma mansão, mas a mansão não lhe cabe, porque você está tão mal por dentro, entende? Você não consegue dormir, você não consegue, é aquela coisa, tem gente que fica desesperado porque não tem, e tem gente que fica desesperado com medo de perder. Essa é a verdade. Então vamos orar para que o milagre ele possa nos alcançar e a gente possa ter um coração alegre, não é? Feliz, satisfeito por aquilo que Deus fez na nossa vida. Tá bom, pessoal? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, estou meio rouco. Só um minutinho, pessoal, ok? O negócio aqui está difícil. Senhor Jesus, aquele cego, Senhor, ele teve vitória, ele viveu o seu milagre, ele viveu a mudança de sorte, ele viu a luz, ele viu, Senhor, a transformação na sua vida. Nós também, Senhor, queremos te pedir, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor, que confia, que crê na mudança de sorte, todos aqueles que estão dependendo de um milagre, para que essa porta de emprego se abra, para que essa enfermidade seja curada, para que esse casamento seja restaurado, para que esse filho seja liberto. Deus, visita cada pessoa, cada ação, intervenção do inimigo, Senhor. Nós decretamos agora, desligamos agora, pelo poder do Teu nome, Senhor, toda ação maligna. Meu Deus, faz um milagre na vida de cada um, em nome de Jesus, e graças a Deus. Graças a Deus, vou ficando por aqui. Se você puder, assine o canal e ative as notificações. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês.
e a gente se vê.